tivemos erros nesse último jogo do Brasil, é incontestável, né? A gente teve, porra, Casemiro errando muito, Bruno Guimarães errando muito, aquele Igor Thiago pesado lá na frente também. Tivemos N erros. E aqui a gente vai trazer uma análise completa do Felipão, lá do canal Futebol Máximo. Já vou deixar o like, deixa o like você aí também. Esse cara é brabo das análises, gente. Vamos assistir junto aqui e ver o que, que a gente concorda, o que, que a gente não concorda, o que, que tá acontecendo aí. Vamos ver. Agora, o que dá pra gente tentar olhar mais esperançoso é que esse era o jogo mais difícil da fase de grupo e 1-1 não é lá um placar tão ruim. Agora, indiscutível. Vamos ser bem sinceros aqui, né, gente? Espanha acabou empatando com Cabo Verde. Então, assim, imagina se fosse a gente, o tanto que não iam cagar na cabeça do Ancelotti, da seleção como um todo, né? Precisa melhorar e a gente analisou a seleção e te mostra exatamente onde que o Ancelotti precisa mexer pro próximo jogo, porque o Haiti não é bobo não, tá? Bora! O que me chamou a atenção foi que ele é o que eu tava comentando, é coisa de bola na bola mesmo. Ele parecia estar meio nervoso, com falta de confiança, não sei se ele não domina tão bem essa parte do campo, mas ele aproxima demais do cara e ele já vai de primeira só... Esse lateral improvisado aqui também é complicado, né, gente? Porra, o Wesley vai fazer uma falta desgramada nessa Copa. Só na aproximação, ele se vende no lance como se fosse um bote, sacou? Ele se compromete de cara, né? Ele compromete um dos lados. Essa era a palavra. Ele se compromete na aproximação, só na sombra. Tu tá jogando bola, tu vai fazer uma sombra. Aí o cara se compromete na sombra, olha. O outro já tirou ele aqui. Aqui ele catando o cavaco, ele tenta fechar o caminho do cara. O cara que quis girar de novo pra cá. E se manter o olho no Ibanez, olha só como é que... O Ibanez não tem como, gente. O Danilo, eu também não gosto do Danilo, mas vamos ser bem sinceros aqui que o Danilo deu de 10-0 ali na entrada do Ibanez, cara. Não tem como, não tem como. Cata cavaco pra cá, volta e tá perto demais. Aí essa gingada do cara tira ele de novo completamente do lance, ó. O cara caiu 15 vezes no drible do mesmo maluco, mano. Gingadinha aqui, ó. Balançou pra um lado, balançou pro outro. O cara tem cintura também. Porra, o cara tá bobão na jogada. Mas dá aquele zoom, João, pra gente ver mais de pertinho também? É a segunda... Quando eu dou o zoom, o lance fica em pause. Aí eu vou dar o zoom pra mostrar algum detalhe, alguma parada assim. Com o lance rolando, tem que voltar aqui. Sacou? Essa gingadinha já tirou o Ibanez, sendo que ele já deu aquilo é um sintoma, tá? Não aconteceu só nesse lance, dele se comprometer na sombra. E depois que a bola passou aqui pro cara que veio o Ibanez no 1 contra 1, foi o lance que ele, perdido, deu o bote errado e o cara passou no maior perigo aqui. Esse lance aqui já me chamou a atenção de cara, porque a gente sabe que o Ibanez não é lateral de origem, ele chegou agora nas últimas convocações, então... Querendo ou não foi uma coisa trabalhada no psicológico dele ganhando a vaga, dele digerir que ele vai jogar a Copa. Ele chegou pra agarrou com unhas e dentes, chegou lá, tá numa estreia de Copa do Mundo, devia estar como? Tremendo. E isso me chamou muita atenção. E outros detalhes... Até completando, antes de você falar, completando um pouquinho sobre essa impressão do Ibanez, acho que o Ibanez, ele ganhou esse espaço nos últimos jogos. Eu vi muita gente, inclusive, comentando... É que o Ibanez, ele foi bem no último jogo, antes desse de Marrocos, na zaga, né? A questão é que era na zaga, né? Essa que é a grande questão. Na lateral, cara, e ainda indo pra frente, o BO, acho que grande parte do BO que ele fez foi ficar indo pra frente, né? Que era o melhor defensor do Brasil pré-Copa, existia uma boa expectativa, mas eu vejo que o Ibanez, em especial por esse lance que você mostrou, ele convenceu a gente nos amistosos por um motivo e ele foi exigido em outro sentido hoje. Nos amistosos, a gente vê ele fazendo o quê? Correndo pra frente, saltando, incomodando o atacante que vai receber de costas, o meio que vai receber de costas. E esse jogo foi um enfrentamento que ele teve um enfrentamento típico de lateral mesmo, que é contra o lateral no 1 contra 1, que é contra o ponta no 1 contra 1, que é um tipo de exigência completamente diferente. Inclusive, esse lance que ele se compromete de primeira, isso é muito normal você fazer quando o atacante vai receber de costas. Por quê? Ele tá de costas, meu amigo, você chega com uns 2 mãozão nas costas dele, você até dá uma desequilibrada. A análise dos caras é braba. Agora meu questionamento aqui é se essa imagem aqui vai poder rolar mesmo, né? E o pessoal tá falando que as imagens da FIFA aí tá complicado se você rodar mesmo. E o cara não consegue girar. Mas se o dele rodou, aí o meu não vai, tá ligado? Ele se compromete de primeira, bicho, contra um ponta que tem mais desenvoltura. Eu também senti que prejudicou um pouco. E o ponta de frente, podendo abrir pra cá, abrir pra lá. Lá São ele. detalhes muito pequenos que, cara, fazem muita diferença. O cara bota um instinto dele pra agir ali natural,
quando ele vê o instinto dele é o que é menos compatível com a parada. E aí teve alguns outros detalhes desse que aí fudeu, né? Aí quando acontece isso uma vez, eu não olhei pra mais ninguém, né? Aí eu fiquei, porra, o Ibanez vai sofrer esse. Pô, o pior é que eu também olhei pra isso, dessa questão do Ibanez como um todo, mas eu peguei esse ranço que ele quis dizer, né? Que tipo assim, quando você olha pra isso, você fica toda hora olhando isso. Eu peguei esse ranço do Igor Thiago e do Casemiro, mano. Nossa senhora. Eu não aguentava. Mano, deu 15 minutos de jogo ali, eu já falava, mano, esse Igor Thiago não dá, velho. Esse Igor Thiago não dá, mano. Esse Igor Thiago não dá. E o Casemiro, o tanto de meme que tá rolando no Insta aí, que ele tá obeso, que não sei o que lá. Porra, velho, tá muito lento, mano. Várias vezes o Casemiro trotando, trotinho, devagar. Não dá. Jogo e tal. Tá Aí velho, foram gente. acontecendo algumas coisinhas. Pô, não tenho que questionar a carreira do Casemiro. Mas, mano, não tá aguentando mais o baque, velho. Não tá aguentando jogar com esses caras aí que correm pra caralho. Esse lance aqui eu separei que ele chegou a ficar na dúvida se ele voltava, se ele corria pra trás e com o passe aqui, se ele corria pra frente. E aqui foi exatamente a mesma coisa, se comprometeu de graça. Olha, ele se compromete de graça, ele vem abrindo, fechando aqui o lateral, olha, ele chega a abrir o compasso. Ele cai muito fácil no drible, né? Acho que é mais isso que ele tá querendo dizer. Aqui, ó, ele abre a perna pra cá, ó, e depois ele tenta... Entrega um lado Ele vai inteiro. secão, essa é a realidade. Entrega isso aqui, e se tu vê, cara, o maluco dá um toque totalmente normal pra frente. O gesto técnico dele, a anatomia do corpo dele, ele não teve que quebrar a cintura, fazer alguma coisa, ele só escorou a bola e foi. Não é um drible, né? É só ele mexe com a inércia, né? O Ibanez tá indo pra lá, é só dar um tapa no lado. Ele só deu uma passada no bicho preguiça aqui. Dúvida, o que seria o movimento adequado para um lateral fazendo essa situação? Pra mim, o momento de você saltar assim contra o cara de frente, você tem que saber controlar muito bem a passada. Quando você vai correr uma distância muito grande, a passada é grande, de fato. Você tem que dar uma passada largona para chegar primeiro. Agora, a distância curta, na hora que ele vai pro embate, o esquema é você diminuir a passada. Dá quase aquela pisadinha na ponta do pé, assim. Porque tipo qualquer assim, mudança de direção, você tá mais sensível a trocar rápido. Aqui o Ibanez meio que fechou o corredor lateral, né? E deu o meio pro cara muito fácil. Teve aqui o contrário também. Uma bola que sobrou mais ou menos na direção dele, e ele corre, a trajetória que ele escolhe é bem ruim. O Ibanez, ele tá aqui, ó, vou dar um zoomzinho pra dar uma chavada, ó, 24. Boa. O Ibanez tá aqui e a bola vem sobrando pra cá. Quando ela vem sobrando pra cá, olha o campo que esse cara tem pra correr aqui pela lateral, aqui assim, ó, nessa direção. E se o Ibanez é o lateral direito, ele é o cara mais aberto, é ele que toma conta ele aqui. Que tinha que tá ali, né? A trajetória que ele corre, em vez de ser um L meio Parece assim, que ele é volante aqui. Em direção à linha lateral pra depois ir atrás do cara, é um L... É que ele é zagueiro, né, mano? Então ele tá, tipo, no meio ali, que é onde os zagueiros ficam normalmente. Ao contrário, ele vai pelo meio e entrega o lado. É quase que ele inicia a corrida já tendo que correr atrás do cara, né? Se ele faz o outro movimento... se ele faz o outro movimento, ele meio que se prepara pra ter que buscar o cara. E a grande pica é que tá geral analisando, imagina só, você é técnico da França, você sabe o ponto fraco do Brasil, tipo, que é o Ibanez ali. O Danilo deu uma melhorada, mas também vai ser um ponto fraco, vamos ser bem real aqui, né? A profundidade, se precisar. Imagina o Mbappé Agora, correndo em daí, cima assim, desse cara, velho. Vai no fundo que eu tento pegar na corrida. Com o que a gente tá conversando aqui, que o Felipe acabou de falar, que, cara, ele tá sendo exigido agora lateral mesmo. Lateral mesmo. Então, cara, são esses detalhes aí, quando a gente pensa num cara que, tipo assim, é só botar fulano de ponta, é só botar Beltrano não sei aonde que ele resolve também, porque ele é canhoto. Mano, tem muito detalhe, muito minucioso, que o cara fica especialista naquela partezinha do campo, sacou? Tem um outro lado do Ibanez também, que, tipo assim, a forma que ele acaba se entendendo... Cara, pegou ranço do Ibanez mesmo, hein? A análise toda foi só Ibanez agora. A escalar. Tem o lado individual, dele ser um zagueiro, improvisado na lateral, que não sabe os atalhos de um lateral, e tem o lado de como ele vai se relacionar com os caras que tocam mais a bola pra ele. Aqui o Paquetá claramente vê o Ibanez aqui avançando, com o corpo já orientado pra frente, já pensando na saída de bola, já vendo vários jogadores do Marrocos aqui no ataque, ó, um correndo pra frente, o Paquetá pensa, pô, é a hora perfeita da gente ganhar uma casinha, e um pouco pra frente. E o Ibanez sem confiança por causa desses lances todos, pisa, para ganhar atrás, dá uma travada, e o Paquetá acaba dando a bola no pé do outro maluco, porque não se entende com o Ibanez, sacou? Se é um outro cara, o Paquetá às vezes até, tipo assim, se é um cara que já tá na lateral ali há mais tempo, sabe todos os atalhos, ele não ia ter essa falta de confiança. E, cara, vários tipos de comunicações não verbal vão acontecendo, sacou?
pode acontecer alguma coisa do Paquetá entender que, cara, agora não é o momento, agora não é a hora, não dá. E o Ibanez também, sem confiança, se comunica menos. E até se é um lateral mesmo, se é o caso do Wesley, por exemplo, mesmo que o Wesley não recebesse esse passe, eu tenho a impressão que o passe do Paquetá realmente fica um pouquinho longe. Foi ruim o passe ele também. Já estaria porque tá muito distante. Você para pra analisar, ó, tá muito longe. Mesmo que o cara continue correndo, dava pra ter chego meio na dividida, né? Pressionar no caso de perder. Ele estaria muito mais próximo. Na ele dá a travadinha pra trás, qual que é a mensagem que ele passa pro cara do Marrocos? Amigão, domina tranquilo, organiza a jogada, que você não vai estar sendo pressionado agora, sabe? Deixa a jogada até seguir. Não, realmente, o Ibanez foi um pé na areia aqui. Foi um pé na areia, foi uma pedra no sapato. Mas, porra, tem 34 minutos o vídeo aqui, 10 vai ser só de Ibanez. Eu acho que tem mais coisa pra nós falar aí, vamos ver. Ó, na hora que o cara do Marrocos domina. O cara não precisa nem acelerar tanto, porque o Ibanez não tá em cima dele. Assim, ele foi um grande problema, mas eu acho que teve vários problemas, então eu acho que não precisava pesar tanto só nele, entendeu? Fica até meio na dúvida, esse passe aqui, olhando aqui, foi muito na frente, né? A impressão que dá. Mas assim, é meio duvidoso porque, tipo assim, se é um lateral aqui igual o Wesley, ele já ia arrancar aqui antes do Paquetá virar. Sim. O Paquetá ia olhar pra ele, não ia ver o Wesley trotando. Já ia ver o Wesley com o braço esticado e correndo pra frente. Então essa bola aqui, eu não sei se seria muito pra frente se fosse o outro lateral, com outra, né? Até porque o lateral não, né? Esse jogador de Marrocos, ele se compromete a ir receber a bola porque ele vê que o Ibanez dá um passinho pra trás. Se é o Wesley comendo pra cima dele, talvez ele daria uma refugadinha, né? Com medo de se comprometer demais. Faz sentido. Porque se o Wesley chegar antes na bola, é campo pro Wesley. E aí, num dos lances que, na minha visão aqui, ele não se... Tipo assim... Não é que mais ele uma vez ele. Paquetá, mas, cara, essa bola aqui foi meio... Resumindo, é a análise do Ibanez aqui. Que uma pedradinha pro Paquetá, talvez fosse num momento que, não sei, o que eles não estavam esperando. Não sei, eu senti que foi uma pedradinha aqui meio forte pro Paquetá. O Paquetá dominou mal também, uma bola bem dominável, de boa, que foi uma pedradinha a mais, foi um corte, foi um toque mais rápido que precisava. Mas, pô, o Paquetá errou o domínio, tentou devolver, e eu acho que isso daqui ainda é fruto disso tudo que a gente tá conversando agora, sacou? A falta de confiança, a falta de entrosamento, a falta dos dois jogarem junto, a falta deles se conhecerem, e aí, justamente o lance que começa nessa perdida de bola aqui, dá no gol. É o que vai dar o ataque pro Brasil. Olha aqui quem tá pedindo a bola, com o bracinho esticadinho. Vai dar o ataque do Brasil. Mas aqui a gente tem muita coisa pra mencionar, que ele só não tá mencionando porque ele tá focando no Ibanez. Mas eu não sei se ele vai fazer isso ainda, tá? Por exemplo, esse bote, essa parada desse cara, que aqui não foi o Casemiro, acho que foi o Bruno Guimarães. O Casemiro tá aqui. Essa parada não tinha que ter acontecido, ó. Ele vem pra marcar. Ó, perceba que ele vem marcar, ele para. E daí ele dá esse espaço. O mesmo vale pro Casemiro. É que ele parou pra marcar o outro cara lá, mas não, mano. Que o Alisson sai da área. Pra mim foi o que mais me incomodou nesse lance, o Alisson sair da área, mas tipo assim, não foi isso que fez o Brasil tomar esse gol, né? Mas enfim. Vamos guardar a análise do gol daqui a pouquinho? Vamos segurar um pouquinho a galera aqui? Vai ter. Eu quero mostrar alguns números. Boa. Esse número aqui é o número de duelos no jogo entre Brasil e Marrocos. Assim, eu tenho a sensação de que um jogo Brasil e Marrocos, o Brasil ele tem que ser um time que vai tentar se impor mais. E eu tive a mesma sensação como foi Brasil e Panamá. Sei que não é sempre que a gente vai conseguir, mas existe quase que essa obrigação da gente conseguir se esforçar. Ó, eu não sei se dá pra comparar tanto Marrocos com Panamá, tá? Marrocos tá como 7ª melhor seleção aí, 7º melhor time que a gente tem aí quando a gente fala de países, né? Então, assim, Panamá, eu não sinto isso, gente. Pouco a mais. E esse número daqui, ó, duelos no chão, vou até grifar ele aqui, ele foi o que mais me incomodou. Porque ele fala muito, principalmente, sobre essas segundas bolas. A gente vai errar. Todos os times vão errar. Vai errar um passe no último terço. Mas total, esse bagulho da segunda bola aí nesse último jogo, cara, né? Perdeu todas. Todas as segundas bolas. Tudo sobrava pro Marrocos, velho. Os caras não conseguiam. Mas a grande dificuldade é a dificuldade de segunda bola. Que é o quê? Perdi a bola, mas eu vou pressionar para recuperar e atacar de novo. E aí eu vou incomodando o meu adversário, vou empurrando o meu adversário para trás, eu vou tendo mais a posse, vou minando a confiança. E aí esse comparativo me assusta um pouquinho. 58% dos duelos no chão vencidos por Marrocos. Foi 56 contra 41. 15 duelos a mais vencidos por Marrocos. Para mim é muita coisa. Ó, e uma outra coisa também que não tá tão legal aqui, tá?
Aqui, ó, dribles completos. Olha esse lance aqui, ó, dribles completos. 5 de 25. Mano, nós erramos todos os dribles, praticamente, tá ligado? 5 de 25, enquanto eles 16 de 29. Tá ligado? Eles conseguiram driblar muito melhor, cara. Muito foda. E recuperações no terço final, 2 contra 2, sabe? Então, casa um pouquinho com toda essa explicação. E essa atuação ruim do Ibanhas, pra mim, ela é só um ponto de partida pra explicar todo o jogo do Brasil. Pra mim, o futebol gira em torno de 2 esferas. Uma esfera tática e uma esfera individual, de execução dos jogadores mesmo. Pode ser que seu time individualmente nem seja tão bom, mas ele encontra bem os espaços do jogo e consegue criar... A gente consegue ver isso pelo próprio PSG, por exemplo. Antes deles começarem a se tornar campeão, a galera olhava e falava, pô, não é um time tão bom assim, individualmente falando. Ninguém conhecia direito ainda o Vitinha e o pessoal do meio ali. Dembélé já era um pouco mais conhecido, mas também não era aquele, porra, o Dembélé. Tô falando, tipo, há 3 anos atrás, quando a galera olhava o time do PSG. Até que ele ganhou no ano passado e ganhou esse ano, agora ele é respeitado. Mas individualmente, você olhava, você falava, mano, Real Madrid é muito melhor. Ou até mesmo o PSG que tinha Neymar, Messi e Mbappé, muito melhor. Mas quem que foi campeão? O melhor coletivamente, né? Oportunidades a partir disso. Taticamente ele se sai muito bem, mesmo que individualmente ele não seja bom. O que eu vi do Brasil foi meio que um lado pessimista dos dois. Taticamente não gerou boas possibilidades e com bola também não brilhou lá o olho. E na prancheta a gente te mostra o que aconteceu. Esse daqui basicamente era a forma com que o Brasil atacava no primeiro tempo. A galera fala muito do 4-2-4, mas em muitos momentos o Brasil estava marcando mesmo, era num 4-4-2, né? Começava marcando num 4-4-2, Paquetá de um lado, Rafinha do outro, Vini e Igor Thiago na frente. Esse era o desenho que o Brasil partia... Marcando. 4-4-2. Mesmo desenho que foi contra o Egito. Inclusive, me incomodou um pouco porque o Brasil não conseguiu, em momento nenhum, entregar aquela pressão alta bonita que a gente viu contra o Egito. Parece que o Marrocos estava um pouquinho mais vacinado também. Quando precisava, usava uma bola longa, escapava um pouquinho disso. E, para mim, o Marrocos tomou algumas decisões defensivas muito acertadas. Por quê? Na hora do Brasil atacar, o Igor Thiago centralizava, o Vini caía pela ponta, Rafinha por dentro, Paquetá por dentro, e aí ficava meio que o Ibanhas flertando em atacar esse corredor. Nunca atacava tão bem. Ficava meio que esse daqui era o desenho do Brasil. Mas o principal pra mim é esse quadrado por dentro aqui, ó. Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Rafinha. Teoricamente, o Brasil monta esse quadrado aqui pra tentar ter uma superioridade. Por quê? Se esse cara, por exemplo, sobe no Magalhães, a gente vai ter um 4 contra 3 por aqui. Se os dois sobem nos 2 zagueiros, é 4 contra 2. É muito fácil, quando você coloca 4 caras no meio, você procurar ter uma superioridade. Principalmente porque o adversário quase sempre vai querer subir em algum momento. Só pra facilitar um pouquinho a visualização da galera, Felipe. Tipo assim, gente, divide o campo em 3 corredores, assim. O corredor esquerdo, o corredor central e o corredor direito. Aí você dividiu, você vai ver quantos jogadores tem em cada corredor, e aí tu divide também quem tá na zaga, no meio e no ataque. E aí, se você dividir dessa forma, é essa superioridade que o Felipe tá falando. 4 contra 3, 4 contra a superioridade ali no meio de campo, entendeu? Porque às vezes eu acho legal falar isso, porque às vezes a gente se confunde, acha que, tipo assim, como tem um 4x3 no meio campo, sendo que tem aquele cara ali na ala ainda? Mas é um outro corredor, é a responsabilidade de outro setor. É como se o Igor Thiago, por exemplo... A análise dos caras é braba, né, velho? Bem detalhada. Parece que os caras são, tipo, técnico mesmo, muito bravo. Aqui, nesse setor, ele tá em inferioridade. Isso. É o Igor Já Thiago deixa esse like aí, ó. Se inscreve então, aqui no canal, ajuda nós, velho. Ajuda nós. Tem o outro na cobertura. O Ibanhas tá sendo marcado 1 para 1. Douglas Santos, 1 contra 1. Vini, 1 contra 1. E nesse setor do meio, teoricamente, a gente pode ter um 4 contra 2 aqui. Só que qual que foi a malícia do técnico do Marrocos? Ao invés dele colocar os atacantes para pressionarem a zaga, os caras baixavam e colavam aqui no Casemiro e no BG. Porque aí os 2 zagueiros do Brasil tinham a bola, ficavam tocando de um lado pro outro, sem o jogo avançar. Para eles estava ótimo. E eles conseguiam equilibrar esse 4 contra 4 aqui por dentro. E aí virava um jogo em que nada acontecia. Vocês tiveram a sensação também que em algum momento o Brasil fazia isso daqui, ó. Bola para um lado, bola para o outro. Bola para aí ia no Douglas, bum, marcado, devolvia. Aí em algum momento, bum, conseguia quebrar o passe aqui no Casemiro, aí o outro saltava na cobertura, o Casemiro tinha que devolver, aí voltava no Rafinha. Total. E aí virava um jogo que não acontecia muita coisa. E quando ameaçava acontecer alguma coisa, alguém errava um troço de batata quente assim no pé. Os dribles também. Até porque esse jogo tão encaixado, o que vai ter que acontecer é um pouquinho do gostinho molho.
também, né? É o Paquetá girando, batendo o marcador. Porque se o Paquetá bate o marcador dele aqui, pronto. Aí nesse setor do meio de campo, a gente tem um 4 contra 3. E aí o que assim, pra mim, isso foi o que mais me incomodou. Porque aí o Brasil circulava, em determinado ponto a gente teve bola e não conseguia fazer nada. O Ancelotti, a impressão que eu tive é que o Ancelotti sentiu isso também. E ele, no segundo tempo, ele faz algumas mudanças que, pelo menos nos primeiros minutos, surtiram um bom efeito. E aí, o que ele muda com esse desenho, basicamente? A ideia não era continuar exatamente do jeito que estava, só trocando uma peça pela outra, porque esses caras estavam amarelados. A lógica era mudar taticamente um pouquinho o jogo. Tanto que, se vocês forem reparar, o Paquetá e o Rafinha, eles trocam de lado no segundo tempo. E, para mim, tem um principal objetivo. Tem 2 objetivos. Primeiro, jogar o Rafinha para 1 contra 1, assim como o Vini estava. Ter o Douglas Santos ultrapassando mais, podendo ser esse cara, ser um elemento surpresa, coisa que o Ibanez não fez no primeiro tempo. E mais do que isso, ele sobe com o Bruno Guimarães e ele monta aqui o Brasil numa inferioridade, dentro daquele mesmo quadrado. Só que qual que era a ideia? Trazer um pouquinho mais o Marrocos. Porque não vai ficar 2 caras parados no Fabinho. Alguém vai ter que saltar. E aí, às vezes, trocando de corredor, você consegue alguém para conduzir um pouquinho mais. Tá todo mundo comprometido, você tem um zagueiro para conduzir um pouquinho mais. Ou, vamos lá, no pior dos casos, você tem Rafinha e Vini baixando e eles, meu amigo, o lateral nunca vai chegar de primeira neles. E aí você consegue um drible e consegue pelo menos empurrar o time todo do Marrocos para trás e avançar no campo. E aí você começa a ter um espaço um pouquinho mais importante dentro da área. Às vezes Total. O drible não é só para ganhar e ir para a linha de fundo e fazer o cruzamento. Às vezes é para empurrar a defesa para trás e aí pronto, você começa a ganhar esse espaço aqui na frente da área para circular e jogar com um pouquinho mais de paciência. Em determinada medida funcionou. Mas depois eu senti que o Brasil foi caindo nos mesmos erros de antes. Essa sabe? parada de empurrar o time pra trás, outra parada pra falar com o chat também, tipo assim, vamos supor, o Vini ganha do lateral e vai pra linha de fundo. Normalmente, os zagueiros, os laterais, eles meio que controlam o tamanho do campo ali com a profundidade, eles controlam a linha de impedimento. Eles vão pra cá, vêm pra cá e tomam cuidado pra não tomar bola nas costas. Quando o Vini passa e leva a bola para a linha de fundo, quem faz a linha de impedimento, na verdade, é a bola. Não passa a ser o penúltimo defensor. E como a bola é que tá fazendo a linha de impedimento, mano, é uma coisa que é da regra do jogo. Os caras têm que correr para trás. Então, quando o Vini, mesmo que o Vini não ataque a área, não vá para dentro, pá, só dele ter passado e correr em direção à linha de fundo já era. Ele vai pegar o time todo. E aí todo mundo ganha território. Aí os volantes avançam, o outro ponto do outro lado vem avançando e afunilando na área. Vai todo mundo se prepara para a segunda bola depois do cruzamento. Vai tudo acontecendo. Então, o Vini ganhar do duelo dele e ir pra linha de fundo, meu irmão, já é uma parada muito boa. Cara, até curioso, assim, viajando, porque eu sei que a galera aqui do canal gosta muito quando a gente pega essas outras referências. Tem um livro que eu tava lendo, ele tá até aqui perto aqui, que é o... esqueci o nome, Entre Linhas, eu acho. É um livro que ele vai contando a história tática do futebol, né? E aí ele começa com a escola holandesa do futebol e ele faz a comparação lá do Cruyff com o Van Gaal, que treinou o United, treinou a seleção holandesa e tal. E eles tinham uma diferença que era basicamente o Cruyff era um cara mais mágico. O Cruyff gostava que o ponta ia para a linha de fundo, estava marcado por 2, 3. Meu amigo, te dou liberdade para você ir, cortar e tentar criar alguma coisa. O Van Gaal já era um cara mais metódico. Ele falava que se o ponta tivesse uma situação de inferioridade, 2 contra 1, era para ele ir pro fundo, afundar a defesa e tocar para trás. Por isso que muita gente às vezes olha o pontinho europeu e fala: pô, mas esse cara vai pra linha de fundo, na hora de driblar ele vira para trás e dá o toque para trás. Pra afundar o time todo. Afundou e aí você gera outros tipos de espaço, né? Espaço mais na frente da área que antes você não tava conseguindo acessar. As coisas têm uma intenção falando também, nesse né? bagulho de obedecer o técnico, não sei se vocês... Já vou mudar um pouco de assunto aqui. Não sei se vocês viram, mas ontem saiu também um dos possíveis motivos do Endrick não entrar e de que porque os técnicos odeiam o Endrick, que é porque ele não obedece muito as táticas, né? O que o técnico impõe ali pra ele, como marcar alto... Ou, tipo, o técnico pede pra ele dominar e chutar, ele vai e chuta direto, daí o técnico vai dar uma cagada, ele fala, não, vou obedecer então, daí ele chuta direto de novo. Então, tem essa questão aí de você obedecer, e se você não obedecer, você tá meio que fora, né? Só que isso, ao mesmo tempo, meio que tira uma liberdade dos caras que tem um talento a mais, né? Imagina o Pelé, que era um cara que eu desobedecia muito os técnicos também, e olha onde ele chegou, né? O próprio Romário também.
Então é foda, tipo, você ser também muito milimetricamente obedecer o técnico, porque você acaba virando mais um de uma máquina, né? Você acaba virando apenas mais um. Se você é um cara talentoso, meio que corta isso, né, velho? Esse daqui, basicamente, era o desenho do Brasil com bola. É o 3-4-2-1 ou 3-2-5 que o da Euronomad sugeriu. Naquela altura não era o Danilo, era o Ibanez, não era o Fabinho, era o Casemiro. O que eu acho que o Brasil poderia ter executado um pouquinho melhor? O Douglas ter baixado mais, em vez dele ficar aqui paradão e sendo marcado pelo ponta, enquanto o Ibanez está sendo marcado pelo outro ponta também. Se ele baixa mais, ele força esse cara a subir. O Vini consegue segurar o lateral. E aí o Brasil poderia tentar puxar o Rafinha pra cá, porque esse camarada, esse volante aqui de Na Marrocos... verdade, a minha opinião é que não tinha que puxar o Rafinha pro banco. Vou ser bem sincero aqui, ó. O Rafinha a gente puxa pro banco. O Igor Thiago a gente puxa pro banco também. Ibanez puxa pro banco. E Casemiro a gente puxa pro banco. E daí a gente tira do banco aqui e puxa pra dentro o Hendrick, que também já é um cara que na minha visão é bem melhor. A gente tira aqui, ó, e puxa pra dentro o Ryan ou o Luiz Henrique. E a gente põe o Danilo aqui no lugar do Casemiro. Olha que coisa boa. Daí no Ibanez pode ser o outro Danilo. Perfeito. Aqui a gente já melhora bastante. E quando o Neymar tiver bom também, a gente já coloca ele no lugar ou do Paquetá ou do Bruno Guimarães aqui. E é esse o time, velho. O BO, os detalhes que não mostraram aqui é esse. É tirar esses caras. Ele vai ficar na dúvida. Ele acompanha o Rafinha bem fora da zona dele ou ele deixa o Rafinha lá? E aí lembra daquela divisão dos corredores. Aqui no corredor, é simples, o Brasil é passaria isso. a ter um 3 contra 2. E aí dá para você tentar, de alguma maneira, acionar o Rafinha aqui. O Chelsea, na final da Conference League contra o Betis, 2 temporadas atrás, teve até um vídeo aqui no canal sobre isso, fez bastante isso. Um dos laterais baixava, trazia o ponta segurava o lateral e o Palmer ele Mas baixava. é legal pela porque beirada. eles trazem uns aspectos que, tipo, o afegão aqui. médio, inclusive eu mesmo, cara, não observo, tá ligado? As táticas mesmo, esse bagulho de igual ele falou de levar pro fundo e tal. Eles trazem essa visão mais de técnico mesmo, né? Uma visão mais, vamos dizer assim, uma visão mais dos bastidores em si que acabam acontecendo. Porque pra nós é muito mais fácil falar, velho, tira esses bagre aí, ó. Tira o Igor Thiago, tira o Rafinha, tira não sei o que lá. Mas tem todo um contexto ali também que foi mexido, foi tentado, foi não sei o que lá, e tem essa tática e não sei o que lá. Dá pra executar coisas Mas pra mim segue sendo mesmo. Tira esses caras aí, pelo amor de Deus. melhores. Mas assim, também no 1-1 a gente tem que falar dos 2 gols. Onde que foi que o Brasil errou pra ter sofrido aquele gol? Parece uma situação de campo aberto. Tem a questão do Alisson ter saído do gol e a gente também discutiu isso. Assim como a gente também tem que reconhecer os acertos do Brasil no gol do Vini. E talvez essa seja a grande esperança pro próximo jogo. Ter o nosso melhor jogador com a autoestima mais alta para tentar ajudar a definir contra o Haiti. Mas antes de eu te mostrar, lembra sempre de deixar o like Você aqui embaixo, também, ó, que é deixa o muito like aqui, importante o pra canal gente dele nessa tá na cobertura da descrição, Copa se do Mundo. inscreve, a Posso gente tá com botar? canal novo, ajuda a gente aí. Lá ele, Felipe. Vai lá. Pronto. Pra mim o que me chamou a atenção foi toda aquela história do Ibanez, né? Que ele mal, sem confiança O carioca que ele odiou o Ibanez mesmo, velho. com o Paquetá por causa de toda essa construção da falta de confiança. Essa troca aqui dele do Paquetá com, agora, a galera do chat tá vendo claramente a inferioridade numérica setorial. Caralho, falei bonito agora. Toma. 3 contra 2 aqui e um passe com uma pedrada, talvez por isso até que esse passe foi meio forte, né? O cara tá passe com uma marcando, só dele pedrada. esticar a perna, ele Toma essa intercepta lapada e tal, aí, o Ibanez ô meio Paquetá. nervoso, tocou meio forte, Paquetá dominou mal, já somou uma coisa com a outra, perderam ali 3 contra 2 e na hora de recompor aqui, o Bruno Guimarães tá bem Pra aqui mim na aqui frente, tem vários dois erros, aqui. Vou até falar, vamos ver se Posso eles vão falar o um pouquinho dessa mesmo. recomposição? Ó, pra mim aqui tem vários erros. Primeiro, esse aqui ter parado. Ele devia ter continuado vindo na bola, mas ele parou por quê? Porque esse outro aqui, ó, tá vindo pra correr por aqui. Aí ele ia ficar meio que livrão. Então, não era pra ele ter parado, mas ele parou. Você vai ver também que o Casemiro também deu meio que uma parada, ele tentou fechar aqui o passe, que era pra esse outro cara. Não rolou tanto. E o Rafinha, cara, que acho que foi o pior de todos os erros. Que ele chega perto aqui e ele passa correndo pra lá. Ele não vai em cima. Ó, vocês vão ver. Da bola atravessada? Exatamente. Tem muito a ver com o que tu falou aí na prancheta. Cara, pra mim aqui em especial tem muito a ver com segunda bola também.
Uhum. Olha como é que a bola ela vai entrar em disputa e meio que ninguém tá brigando por segunda bola, ninguém tá atento ao encaixe, ninguém tá atento a nada de uma forma tão clara. Isso, a bola perde. Olha como é que o camisa 3, o Mazraoui aqui, ele tem espaço para pensar. O Paquetá demora aí um pouquinho, o Ibanez demora um pouquinho, o Casemiro, o Bruno Guimarães poderia subir um pouco também. Demora a fazer essa pressão. E aí, meu amigo, essa bola descoberta, ela vai atravessar mesmo. Ó, percebe no movimento do Rafinha. Eu lembrei tu falando desses dois caras aqui do Marrocos, né? Daquele quadrado no meio campo e como que os dois caras vêm aqui para trás e tudo mais. Eu lembrei de tu falando disso aqui. Aí um tá bem no o Rafinha, ele tá indo em direção ao cara, mas ele para de ir, velho. E aqui não tem jeito, né, mano? E essa parada que esse cara deu aqui foi o que fudeu também, velho. Ele deu essa parada, acabou abrindo. Tipo, se ele continuasse, ele ia fechar o passe. Aqui... E, ó, Rafinha, ele vai passar por trás, ó. Tipo, olha lá. Esse ele nem foi pra aqui cima. Já era, sacou? Aqui, ó, esse maluco aqui pegou a bola, daqui pra frente já ia apagar incêndio, mano. Não tem muito o que fazer. Se tu reparar o Casemiro, ele fica na dúvida se ele vem fechar o passe pra cá ou o passe pra cá. Não dá. Qualquer um que ele escolher, o passe vai no outro. Aí o Casemiro pega o menos pior, ó. Ele dá uma mapeada, ó. Olha lá. Ele já viu, ele pensa, pô, será que eu fecho esse? Será que eu fecho o outro? Pô, se a bola vier aqui vai ser muito pior. E realmente vai. Aí ele pensa, pô, ele fecha esse já sabendo que a bola vai no outro. Aqui já era. O Douglas tenta saltar. O Douglas tenta Parece saltar. Que todo mundo vai chegando atrasado, né? Tipo assim, o Paquetá, ele mas o foda é ele ter parado aqui também. Chega atrasado no Mazraoui, que tem espaço. Aqui. E aí ele solta o passe lá na frente, acho que é no Brahim Dias. O Brahim domina, tendo espaço, com o Douglas chegando um pouquinho atrasado. Lá, justamente por esse efeito de... Olha o tempo que dava pra ele ter continuado e ter fechado. E o Rafinha também é outro que vai passar seco. Na bola, de contra olha lá, o Rafinha ele passa longe, em vez de ele ir pra cima do cara. E aí a defesa começa a correr pra trás. E o passe do Brahim também é com muita qualidade. Ele até escolhe de bem a intenção, né? Bola bem coladinha no corpo, assim, pum, e solta um passe forte. E aí o Alisson fora da área foi meio esquisito. Isso aqui não tá me descendo não, velho. Alisson fora da área. Zagueiros, o que você achou? Então, mano, Cara, eu achei... Te juro que eu achei normal, mano. Tipo assim... Muito difícil, né, velho? O Douglas Santos, ele... eu acho que o BO mesmo não tá nos zagueiros, mano. Sendo bem sincero, eu acho que o BO tá ali naqueles 3 ali. Que foi os que a gente falou. Ele salta aqui. Olha lá. O Douglas Santos, eu acho que ele não tinha que ter parado, porque pelo menos se ele fica na frente do cara... Mas ele parou, exatamente essa parada que ele deu. O Rafinha também errou de não ter ido pra cima da bola. O Casemiro tentou fechar o passe aqui, mas não conseguiu. E já para, porque tem... olha lá, essa parada que fudeu. Eu entendo ele ter parado por causa do corredor aqui, mas o fato dele ter parado abriu o espaço pra cá. Esse outrinho aqui passando, né? Aqui atrás. E certo também. Ela no corredor dele. Tipo, é aquela parada, tá todo mundo apagando incêndio. Ah, o Casemiro deu mole de fechar esse passe e vai no outro? Não. Da mesma forma que o Douglas Santos não deu mole aqui, tem que fechar... Aqui eu achei que o Douglas Santos deu mole, mano. Porque se ele fica muito colado aqui na frente, até o passe pra cá ia ser ruim. O corredor dele lá... E o Rafinha passando moscando. Da mesma forma que os dois zagueiros têm que correr desse jeito. Não tem muito o que fazer, sacou? O que você acha que poderia ser feito pro Brasil não chegar nessa situação de ter que apagar um... Aqui também dava pro Rafinha ter feito uma falta, cara. Porque o Rafinha tá vindo de trás aqui, ó. Incêndio. Aí era o 3 contra 2 aqui. E, cara, não sei se, tipo assim, talvez... Olha só como é que eu sou chato. Talvez a decisão aqui não fosse atacar, não, mano. Fosse entender que tem uma inferioridade numérica, não tá legal. O Igor Thiago lá, tipo... Os zagueiros estão bem posicionados para marcar o Igor Thiago rompendo. Tem 3 contra 2 aqui. O Ibanez sem confiança. Aqui é pisadinha na bola e toca para trás de novo, mano. Sim. Sacou? Ou então a bola aqui é uma opção. Aqui, ó. O Bruno, né? Voltar pro Marquinhos fazer a coisa feia de recuar pro Alisson. Também é uma opção, sacou? Mas sem confiança, 3 contra 2 aqui, foi o que aconteceu. Porque o 3 contra 2, ele dificulta não só para atacar, mas ele vai te dificultar para defender. É como se essa situação aqui, ela é terrível, porque você não vai conseguir atacar e na hora que você perder a bola vai estar sempre sobrando um, né? Tá ligado quem joga sinuca e não pensa onde a bola branca vai parar? É tipo tu atacar no futebol sem pensar o que vai acontecer se perder a bola. É a mesma parada, sacou? Perfeito. Tu joga a bola branca na sinuca e tu pensa, errei a atacada, e pronto, tá preparado pro cara matar a próxima bola dele. Tu tá dando mole. Futebol é a mesma parada, mano. Então, tipo assim, eu não tô condenando que o cara errou dando a bola no Paquetá. Não, mas, pô, sem confiança, um jeito desse, tipo assim, esse lance aqui não pode dar errado, não, mano. O Paquetá não pode perder essa bola, não. O Paquetá tem que pelo menos sofrer uma falta. Coloca ali na hora que a bola chega no carequinha de Marrocos.
Ó, se você for olhar aí, pode pausar. Aí, nesse setor da bola, o Marrocos tem uma superioridade 4-3, mesmo o Bruno tendo vindo pressionar. O Paquetá, ele foi no cara que existia a possibilidade mesmo, ele tentou contra-pressionar nesse 23 aqui na beirada. O Ibanez está no 6, o Bruno tá no outro. E aí, meu amigo, essa bola descoberta é muito perigosa, porque justamente acho que a sua análise foi perfeita, assim, se atacar sem pensar qual que é o próximo passo, é correr alguns riscos. E realmente foi o que mais expôs o Brasil. E aí depois é bomba estourando, né? Muito difícil. O Douglas demorou a chegar. Pô, velho, muito difícil. Casemiro Não é que ele demorou a chegar ali, ia chegar, ele ia ficar próximo aqui do cara, mas ele parou, mano. escolheu errado. Olha lá, essa parada aqui, eu entendi o porquê da parada, que é o cara aqui atrás. Mas não tinha que ter parado. E o Rafinha também me deu uma raiva do caralho, que esse Rafinha. Pô, velho, se a bola entra no outro, talvez fosse mais ele perigoso. passa reto, velho. Eu acho que seria. Pô, chega mordendo, velho. Chega fazendo a falta. E aí que os zagueiros abriram muito, ficaram muito distantes. Se o Magalhães fecha pra cá, o passe ia por lá, se fecha... E a gente tem que lembrar também que o Marquinhos ele tava dando opção de passe de retorno, né? Até, tipo assim, 5 segundos antes ele tava aberto aqui pra receber o passe do Ibanez, se fosse necessário. Tem muita coisa pra melhorar, essa é a grande realidade. E vários que eu trocaria, mas daí vamos ver o que o Ancelotti vai fazer, né? Mas eu trocaria vários aí, igual acho que eu falei os que eu trocaria, são 4 ali. E dar sangue novo pra isso, tirar essa panelinha, esse negócio de manter o Casemiro porque ele tem nome. Porra, eu acho complicado. Dá pra colocar o Casemiro no segundo tempo, gente. Não precisa começar com ele todo jogo também. Ter o Rafinha todo jogo. Eu acho que é uma putaria esse negócio de panelinha aí. Ela chegar lá, eu fiquei com a impressão na hora, assim, que o Marquinhos poderia ter feito a cobertura um pouquinho mais próxima, poderia ter, talvez, tentado atrapalhar a corrida, mas tem um mérito muito grande do lançamento. Putz, e do Saibari que rompe também. Acho que aqui não tem o que fazer mesmo, não, mano. A bola quica rápido, dá a impressão até um pouquinho de grama artificial, né? Olha como é que o Magalhães, ele gira bem o quadril. Mano, também não acho que o Alisson também foi tão errado, não. Talvez essa parada aqui, como ele já tava fora da área, não precisava ter parado. Como é que ele mantém a corrida? corrida? Ele gira sem perder velocidade, né? Ele gira pra trás, né? Perfeito. Perde um contato com a bola pra Talvez não eu continuaria indo pra cima da bola, ó. Aqui, ó. Ele parou, ó. Tá vendo que ele parou? Continuaria talvez indo pra cima da bola pra fechar ainda mais. Do gol aqui é que ele grita pro cara a decisão mais fácil. Olha lá, aqui ele parou, tá vendo? Eu continuaria dando de louco e correndo mais pra cima ainda da bola, porque daí ia tampar ainda mais a visão do cara e ia ser mais difícil ele dar essa cobertinha. Possível, né, mano? Porque daqui é muito fácil dar essa cobertinha. Um goleiro assim, né? Que não tem os dois braços. Tipo assim, tu vai jogar aqui por cima. Né? Então, quando o cara sai da área, automaticamente é como se ele não tivesse os dois braços. Aí, não tipo assim, a decisão pro atacante fica absurdamente fácil e clara, sacou? Ele não tá gastando cognição pra decidir se ele vai chutar aqui, se ele vai driblar, ele não tá mais gastando nenhuma cognição pra nada. Ele só pensa, show, vou chutar fora do alcance da cabeça dele, sacou? E eu acho que também a gente poderia, talvez, atrasar um pouquinho a tomada de decisão do Saibari. Sabe? Se o Alisson fica dentro do gol, talvez daria um segundinho a mais, cara, pro Magalhães chegar e dar uma encostada no atacante, ele ter que pensar um pouquinho mais. Também era uma opção, ao invés dele sair, ele ter ficado, talvez só adiantado um pouquinho só, não tanto. Também é uma opção, mas não sei se é a melhor delas. Talvez sair com tudo também é uma opção boa, igual eu falei. Ficar um pouquinho mais voando. Mas igual eu acho que o Alisson é o menor dos problemas aqui. Eu acho que o problema tá lá no meio, lá. Na parte do Rafinha, na parte do Douglas Santos ter parado. O gol. Ele poderia fazer o gol, né? De novo, aí que a bomba já estourou. É até cruel a gente falar isso daqui. Mas é meio que uma sequência de erros que chega onde chegou. Vamos ver o gol do Brasil também? Queria ver os detalhes. Você tem ele aí? Deixa eu ver, cara. É esse daqui? Tem um lance aqui que eu acho que conta um pouquinho da história do gol, né? Que a gente fala muito sobre Rafinha e Vini titular, e várias vezes eles não agradam muito a gente, e todo mundo sempre bate na mesma tecla. Pô, são dois caras que decidem. Muitas vezes. São dois caras que, pegam uma bola e decidem, não sei o que lá. O primeiro lance que o Vini Júnior fez aquela jogada foi uma bola quadradíssima pro Rafinha. Quadradíssima. E o Rafinha esticou. Pô, isso aqui foi um drible da vaca lindo, tá? Bem demais. Isso aqui ele foi bem demais. Na hora desse passe aqui, eu tava assistindo o jogo e falei, já desisti, tá ligado? E esse passe do Paquetá, pra mim, ele tem um pouquinho daquilo que você falou, de tipo, deixa eu pensar na próxima situação. Se o Paquetá ele também tenta dar um passe muito simples,
O Brasil tá numa inferioridade de 5-2 aqui. É como se o Brasil fosse tomar um contra-ataque colossal. Então ele fala assim, deixa eu soltar essa bola longe, que é melhor o Rafinha ter que se virar pra lá do que eu ter que me virar aqui. Faz sentido. Essa é a decisão pensando, se der merda, como é que nós vamos estar? Pô, na moral, a bola vai estar lá longe e beleza, vai que o Rafinha dá uma trombadinha lá, faz uma faltinha que não é pra amarelo, tá tranquilo. Se eu perder a bola aqui, vai dar ruim. Né? Verdade. Maneiro. E aí, pô, esse drible da vaga aqui é muito maneiro, mano. E tipo assim, todo mundo malzão no jogo. E o Rafinha fez isso aqui, conseguiu achar um lance. Falei, caralho, que maravilha. O Vini lá em cima, a bola vai pra ele e é aquela jogada que ele ganha a linha de fundo, faz o cruzamento. E aí, mano, não sei o que aconteceu aqui. Ele errou a pescoçada, mano. Tipo... Foi. Aconteceu que ele tinha que ser banco. Isso que aconteceu. Aconteceu que não faz sentido ter esse cara como titular, mano. Esse é o acontecimento, tá? Eu explico pra você, Carioca. Tem que tirar esse cara, tem que pôr o Endrick aqui no lugar dele. É isso que aconteceu. Ele errou a pescoçada. Que era chance boa, velho. Pô, chance espetacular, mano. Na cabeça do centroavante isso aqui, mano. Ele errou a pescoçada, tipo, ele furou a bola. Cara, pô, que vacilo, cara. Eu gosto dele, cara, mas também, tá complicado, né? É porque, tipo assim, é foda, né? É foda, porque é centroavante, o cara tem que fazer gol. E aí, quando o erro acontece eu gosto da história dele. Acho pica, acho foda. Mas dele como jogador, mano, desde quando começaram a tentar impregnar ele como titular ali, ou até mesmo quando ele começou a entrar como reserva antes do Endrick, eu já falava, mano, pra mim tem que ser Endrick. Pra mim não desce, mano. A história dele é pica. Mas ele na seleção, pra mim, não rola. Esse momento, no momento do gol, sacou? É foda, mano. O Igor Thiago teve o quê? Deixa eu ver aqui quantas ações com bola ele teve. Foram 16 ações com bola. E aí você imagina que dessas 16, algumas é aquela que o cara recebe pressionado de costas e vai carimbar. A outra é o lance que ele recebe pela beirada e ele vai dar um passo para trás. São poucas ações. Então esse tipo de situação aqui, ele é raríssimo. Então ele tem que ser aproveitado pelo centroavante. Tem que ser aproveitado mesmo, cara. Caio Jorge faria esse gol. Igor é muito ruim, né, não? Igor é muito ruim, eu não acho, não. É porque, tipo assim, dá um sentimento estranho, né? A gente torcer pra caramba, né? Minha avó fazia esse gol. Às vezes tua avó é boa de bola. Isso aí não tem como falar, né? O Igor fez 22 gols na Premier League. Nenhum jogador brasileiro nunca tinha feito 22 gols na Premier League antes. Aí. Não tem como o cara ser ruim de bola. O cara concorreu com o Haaland até os finalmente, sabe? Então, assim... Acho que a avó do amigo não fazia, não. Pois é. Tem as dificuldades, ele tem pontos pra melhorar, mas também não é tudo isso. E aí, esse lance eu acho que meio que lembrou um pouquinho... Não foi no mesmo lugar ali do gol e os mesmos personagens, né? Que o Vini pega uma bola aqui... Eu tô com medo de mostrar esses gols. Vai bem devagarzinho. Eu tô tentando cropar o máximo aqui também. Eu dei um zoom, tô mexendo enquanto você mostra. O 2 contra 1 do Vini. Aqui a gente vendo como que a galera tenta dar opção, tenta puxar a marcação pro Vini partir pra cima. E o 8 aqui preparando pra deixar o Vini errar, pra dar um passe de retorno. Essas paradas todas que a gente tá conversando desde o início. E ó, não deu outra. Passe de retorno, ele já abriu pra tentar mais uma. E pô, o Bruno Guimarães foi rato aqui, né? Nem o Vini esperava essa bola mais na frente. Ele mandou bem, cara. Até um pouquinho de novo, né? Mais uma vez, é assim... Não é o passe fácil, não é o passe óbvio, mas é melhor ele dar esse passe do que ele refugar, tá entre três, perde e toma o contra-ataque. Isso, exatamente. Aqui, se esse passe dá errado, é menos pior do que algum outro movimento dar errado. Sem dúvida. Aqui também, outra coisa que a gente veio falando, a bola vai ganhando a linha de fundo. Quando a bola passa a fazer a linha de impedimento, já era. A zaga toda tem que correr para trás e tem que acompanhar essa linha. Aí afundou todo mundo. Aí... Uma pancada, 200 segundos, meus cálculos foi 298 km por hora. Então foi 114, né, que falaram na transmissão mostrou 104, acho. Acho que foi 114. Não, foi um golaço. Ele achou esse gol, o Brasil achou esse gol, golaço. O Vini tem a estrela dele ali também. Mas, mano, eu acho que precisa trocar esse time, velho. Resumidamente, tudo que foi mostrado aqui, entendo que teve falhas, muitas falhas que são técnicas e tudo mais, mas individualmente... Tem muita coisa que dá pra melhorar, mano. E pegar essa bola na profundidade. É até curioso, ó. Teoricamente, avança só um pouquinho. Esse cabeludinho aqui que vai fazer o combate no Vini, ele é o cara do primeiro combate. E esse daqui, o cabeludinho sem ser o 6, o outro.
E teoricamente, esse cara que tá dentro da área seria uma primeira cobertura pro Vini, né? Ah, tá. Esse é a primeira Isso. cobertura? Não, avança um pouquinho mais, vai ficar mais claro na hora que avançar. Pra mim não tá claro, não. Ó, esse que tá mais perto do Vini, teoricamente é o primeiro combate. Esse não é cabeludinho porra nenhuma. Todos são cabeludinho, né? O médio. E o 14 poderia ser uma cobertura. É como se o lateral Esse não é cabeludinho. vai combater A e o discussão zagueiro é do fizer a cabelo cobertura. agora. Só que quando o Vini afunda essa linha, o 14, ele tem que também proteger a área. Ele não pode ser só cobertura. E ó, ele até bota as mãozinhas pra trás aqui, o foco dele é bloquear qualquer passe, não é mais ir pro Vini. E aí esse 20 e poucos aí que toma o drible, ele tem que se comprometer com o fundo também. Vini corta pra dentro, melhora o ângulo, e aí o 365 até trouxe os dados, ó, 10% de chance de gol. Depois da finalização, a qualidade da finalização passou para 58. Mais chance de ser gol do que de não ser. Pô, muito boa análise, hein, rapaziada? É uma análise mais técnica, né? Uma análise realmente pensando, tipo, no como se fosse técnico, jogadas e tudo mais. Mas é o que eu falei, pra mim tem que mudar esse time aí. Eu não voltaria com esse mesmo time. E acredito que o Ancelotti também não vai voltar, não. Agora o Endrick segue sendo uma dúvida, né? Infelizmente. Rapaziada, deixa esse like aí, se inscreve. Com certeza traremos mais vídeos como esse aqui. Links todos na descrição. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo.